E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então às nossas aulas de eletrônica analógica, hoje nós vamos falar de algumas características do TBJ enquanto a sua configuração emissor comum. Então nós já vimos que o ganho de emissor comum é determinado como sendo beta, mas nós ainda trabalhamos beta como sendo um parâmetro único, determinado então pelo fabricante como sendo HFE. Então é o ganho de emissor comum. Mas esse ganho ele pode ter uma variação de acordo com onde ele está, ou seja, onde está o processo de funcionamento do nossa estrutura do amplificador. Então nós podemos ter tanto o beta, que a gente conhece como sendo o ganho de emissor comum, quanto um comportamento variável desta proposta, um acréscimo desta proposta, quando a gente tem uma variação de elementos, propondo então uma variação pequena da especificação desse valor de ganho. E nós também temos um comportamento desse ganho quando estamos na região de saturação, onde nós vamos chegar a uma proposta onde o ganho não vai ter aquela relação que a gente pode observar no caso, por exemplo, dado pelo fabricante como sendo o ganho de emissor comum, que é o ganho que a gente tem no estágio de amplificação. Então, por exemplo, nós podemos ter um ganho de emissor comum dado pelo fabricante na ordem de 50 vezes e no momento de saturação ou no funcionamento do transistor como saturado, no momento saturado, nós vamos ter um beta aproximado aí de duas vezes, ou seja, nós teremos a possibilidade de estabelecer aí funções que a gente vai chamar depois de beta forçado. Nós vamos entender o que é isso. Então, nós vamos supor aqui as condições originais. Então, as condições originais é aquela onde a razão da corrente do coletor e da corrente da base representa então o ganho de emissor comum. Então, para aquelas condições onde nós temos uma proposta, uma proposição direta, nós temos as condições nominais de funcionamento como um amplificador. Seriam aquelas condições ótimas de funcionamento como amplificador, no momento que você consegue entregar na corrente de coletor exatamente a corrente de base multiplicada pelo beta. Então, a razão entre a corrente do coletor e a corrente da base é representada por beta, e nós conhecemos esse beta também como beta CC, ou seja, o comportamento que nós temos em corrente contínua. Mas, muitas vezes, nós vamos amplificar sinais que vão trabalhar correntes alternadas. Isso quer dizer que nós vamos ter um sinal que pode ser, por exemplo, o sinal originado de uma antena de áudio ou de uma antena de vídeo, e nós vamos querendo amplificar aquele sinal. Só que aquele sinal vai ter um comportamento de variação no tempo, então ele vai ter um comportamento CA, e isso vai fazer com que a gente também tenha pequenos acréscimos CA do comportamento desta amplificação. Então nós vamos ter variações das nossas funções de tensão e saída também do emissor comum, baseados nessas variações que nós vamos ter de entradas dessa configuração. Então nós vamos poder amplificar um sinal mantendo uma polarização, isso quer dizer que nós vamos manter uma polarização do amplificador sem fazer nenhuma alteração, e vamos ter acréscimos das nossas funções de saída de corrente de tensão, baseados nesses acréscimos que nós vamos ter, ou decréscimos que nós vamos ter no momento de entrada. Então, o que eu estou querendo explicar é que é possível você polarizar um transistor no seu comportamento CC e aplicar sobre ele um sinal alternado para que você possa amplificar esse sinal alternado com as composições de variação que você precisa ter, tanto no processo de entrada quanto amplificado no seu processo de saída. A essas condições, nós conseguimos observar, por exemplo, neste gráfico. Então, se vocês observarem aqui, nós temos o VCE quiescente, ou VCE-Q, e nós temos do lado esquerdo aí IC quiescente.
Então, esses elementos têm a ver com um ponto ótimo para o funcionamento daquele processo de amplificação que nós queremos estabelecer. Para esse momento ótimo, nós temos uma corrente de base, que é conhecida como IB quiescente. Então, é claro que nós podemos variar essas condições e vamos ter outros VCE quiescentes ou outros ICs quiescentes, de acordo com cada uma destas linhas que nós podemos observar aí no gráfico. Mas considerando essa específica, que está mais ou menos aí no meio do gráfico, como nós podemos observar, determinada e marcada aí como o ponto Q. Então, esse ponto é o ponto que nós consideramos de beta de corrente contínua, ou seja, o ganho de amplificação de emissor comum. Para esta condição de corrente de base. Então, no momento que a gente tem a corrente de base representada por IB quiescente, nós vamos ter então a sua representação de VCE e de IC para estas condições. É claro que se a gente quiser trabalhar uma corrente coletor maior, nós vamos ter outros parâmetros quiescentes para esse funcionamento. Mas considerando essa região, vocês podem observar que em cima de IC quiescente tem aí um delta IC. E da mesma forma, um pouco acima desta curva característica de IB quiescente, nós podemos ver uma curva de IB que é dada por IB quiescente mais delta IB. Isso quer dizer que nós tivemos aí uma pequena variação de IB. E aí a gente pode observar que do ponto quiescente nós continuamos com o pontilhado de VCE e vamos chegar ali então uma relação de IC que vai alterar. Mas observe, nós alteramos a composição de IB e de IC, mas a polarização coletor-emissor continuou exatamente no mesmo ponto. Isso quer dizer que não houve alteração da estrutura de VCE, ou seja, da relação coletor-emissor, enquanto a sua resistividade e ao seu fluxo de corrente. Isso quer dizer que o sistema ainda continua na região ativa, como nós podemos observar aí. Lá em cima à esquerda a gente pode ver Active Region, ou seja, nós estamos ainda na região ativa de funcionamento do sistema, não estamos na região de saturação, que ela acontece da linha para a esquerda. Então nós estamos na região ativa de funcionamento, mas tivemos aí uma variação da nossa corrente da base, proporcionalmente uma variação da nossa corrente de coletor, determinado então pela essa composição de beta. Então esse delta IC e esse delta IB vão determinar então o que a gente chama de beta CA, ou seja, o comportamento do ganho de emissor comum quando nós temos uma variação da nossa corrente de base e da nossa corrente de coletor, sem que haja nenhuma alteração das nossas componentes VCE, ou seja, as componentes que estão atrelando a função do coletor ou da polarização das duas regiões, né? A região emissor base e a região base coletor. Então, esse elemento não varia, nós mantemos essa polarização constante e nós fazemos pequenas alterações desse sinal mediante o comportamento de pequenas variações do fluxo que nós vamos permitir de entrada nessa nossa configuração, que vão alimentar os sinais que nós queremos amplificar. Esse beta-CA e o beta-CC ele tem uma variação em torno de 10 a 20%. Isso quer dizer que o comportamento do beta-CA vai ter uma variação, limitada na ordem de 10 a 20% em relação ao beta ou ao ganho de emissor comum que a gente estava trabalhando, considerando comum dado pelo fabricante. Um outro elemento, ou outra região que a gente precisa estudar agora é a região de saturação. Então a região de saturação, como vocês podem observar, aí nós temos um pontilhado separando a região ativa da região de saturação. É a região onde o beta tem um comportamento diferente daquele especificado pelo fabricante, enquanto aquelas proporções de ampliação muito grandes. Então, isso não quer dizer que a gente não consiga ter uma relação de ganho
entre a corrente de base e corrente de saturação. Então nós podemos ter essa relação de ganho, mas essa relação de ganho ela é muito menor do que a especificada para a região ativa. Então, enquanto a região ativa trabalha betas na ordem de 100, 200, a região de saturação vai trabalhar betas na ordem de 2, 4 vezes, ou seja, é uma região que não tem como objetivo amplificação. Então nós temos aqui o funcionamento do circuito mais como um intuito de liga e desliga, ou seja, a possibilidade de você trabalhar como um relé de estado sólido, onde você vai ligar ou fechar a continuidade de um circuito, ou então desligar, permitindo que você possa abrir a continuidade desse circuito. Nessa região, o beta que a gente tem incremental, ou seja, a relação que a gente vai conseguir observar de ganho em relação à corrente do coletor e corrente da base, ele é conhecido como beta forçado, onde nós temos nessa condição a nossa corrente de coletor de saturação dividida pela nossa corrente de base, e aí nós vamos ter o beta naquelas condições. Então, quando a gente determina num circuito beta, nós podemos determinar se o elemento está na sua região ativa ou na sua região de saturação. Então, isso é importante depois para que a gente possa calcular os nossos circuitos e chegar às condições de identificação das regiões onde nós estamos operando. Nós vamos ver em exemplos seguintes, em outras videoaulas, que para que a gente possa calcular as determinações ou de funcionamentos dos nossos dispositivos em algumas regiões, nós vamos verificar que é importante a determinação do beta para que a gente possa saber se naquela condição específica o transistor então está em um funcionamento como amplificador ou se naquela condição específica ele está funcionando como uma chave aberta, ou seja, de modo saturado. Vamos entender isso de uma forma mais simples para frente. Então podemos observar aqui no gráfico da direita que tem uma seta em VCE, e VCE de saturação está aí entre 0,1 e 0,2, como vocês podem observar. Isso quer dizer que nós vamos trocar o modelo de um transistor por um modelo simplificado quando ele se encontra no processo de saturação. Isso vai permitir uma análise mais simples do nosso funcionamento do circuito, que vai nos levar a soluções de problemas mais complexas, usando modelos que vão substituir aquele elemento, aquela figura do transistor, aquele símbolo do transistor, por um circuito para que a gente possa avaliar aqueles elementos a nível de cálculos, e mesmo os softwares que nós utilizamos que fazem as simulações precisam então substituir aqueles desenhos por modelos matemáticos que vão facilitar esse processo de execução. Como podemos observar, então a gente considera que o VCE de saturação ele é de aproximadamente 0,2 volts. Então a gente vai considerar para a nossa ação a substituição do modelo do transistor por um modelo onde nós vamos ter a queda de tensão sobre coletor emissor da ordem aí de aproximadamente 0,2 volts. Então varia entre 0,1 e 0,2 volts, sendo este valor considerado para a maior parte dos experimentos. Então esse é um modelo que nós vamos utilizar para construir ou reconstruir um diagrama de um circuito, levando em consideração que o modelo está saturado. Então nós podemos substituir esses elementos, recalcular a nossa estrutura, colocando os resistores e as fontes presentes nesta configuração, para que a gente possa observar então os resultados das correntes de coletor, de base, de emissor expressos naquele circuito então que nós vamos configurar. Então nós podemos observar que a polarização da base vai se manter na ordem de aproximadamente 0,7. Nós sabemos que ela varia de 0,6 a 0,8, mas a nível de cálculo nós vamos considerar que ela é 0,7. Consequentemente, em um ensaio nós vamos verificar diferenças entre esse valor e o valor que nós vamos realmente medir em um experimento, mas isso são valores aproximados, é claro, de um modelo. E vamos considerar que a resistência e a queda de tensão que vão acontecer entre
a junção, né, as duas junções que vão originar a tensão ou a queda de tensão VCE de saturação, ela vai ser de aproximadamente 0,2 volts, como nós vimos lá no gráfico anterior. Então nós vamos considerar como nosso modelo aproximado 0,2 para que a gente possa calcular e experimentar uma condição onde a gente tem o funcionamento de um dispositivo no momento ou na sua região de saturação e, consequentemente, com este modelo nós podemos determinar os valores das correntes presentes nessa estrutura.